Boa tarde, candidata, bem-vinda. Nesse momento de crise financeira que nós estamos vivendo, em que falta dinheiro em todas as esferas da administração pública, eu gostaria de começar lhe perguntando se a senhora conhece, tem conhecimento real da situação financeira da nossa prefeitura e de todos os desafios que vai ter se for eleita prefeita de Porto Alegre. Os seus 10 minutos começam a contar agora. Bom, boa tarde, Cristina, Túlio, um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer esse espaço de 10 minutos aqui no Jornal do Almoço, que é mais tempo do que eu terei em todo o horário eleitoral gratuito durante a campanha eleitoral, onde eu tenho apenas 12 segundos e apenas 2 inserções por dia, enquanto os meus adversários têm dezenas. Então, eu estou muito otimista com essa oportunidade de estar aqui, com os debates que vão vir ainda na semana que vem, porque ainda há um contingente muito grande de indecisos, e se os meus adversários não conseguiram convencer os eleitores com todo esse tempo que eles têm, eu acredito que eu vou convencer com os argumentos e as propostas que eu estou apresentando. E respondendo a tua pergunta, sim, eu conheço muito bem a situação da prefeitura, inclusive nesse primeiro semestre de 2016, houve um crescimento das receitas do IPTU e do ISS de 14%, nós tivemos um superávit até nas contas da prefeitura de 134 milhões, mas isso foi feito à custa de uma queda brutal nos investimentos, né? E há também mais de 400 milhões previstos em empréstimos que vão entrar no ano que vem nos cofres da prefeitura. Então há recursos financeiros para se fazer muito mais do que tem se feito. E eu acredito também que, à medida em que nós fizermos uma administração de mãos limpas, combatendo a corrupção, nós vamos também ter muito mais recursos. Veja que a Adriana Irion, colega de vocês, fez uma reportagem sobre o DEP, né, mostrando que uma empresa terceirizada fraudava a limpeza dos bueiros com a conivência, inclusive, de um cargo de confiança somente o fato de haver sido feita a denúncia pela RBS, a empresa aceitou devolver 4 milhões e 900 mil reais para os cofres da prefeitura. Então, eu acredito que há muito mais dinheiro aí sendo desperdiçado, sendo desviado, e com uma administração séria que realmente combata a corrupção e o desperdício, nós vamos poder fazer muito mais por Porto Alegre. Candidata, a senhora pertence a um partido que é um partido ainda pequeno, né? Tanto em Brasília quanto no Rio Grande do Sul. Para governar no nosso sistema, precisa ter maiorias no parlamento, Câmara Municipal. A tendência é que a senhora não tenha essa maioria no parlamento se for eleita. Como é que a senhora pretende compor essa maioria para poder governar? Com quem a senhora vai governar se o seu partido é tão pequeno? Eu não farei loteamento partidário. Esse é um princípio ao qual eu me apego de forma muito rígida, porque eu acredito que o loteamento partidário, ele leva a uma má administração pública, né? Veja que o processo que ocorre hoje nos centros administrativos regionais, temos um chefe do centro que é de um partido e um secretário que é de outro. O chefe do centro, quando ele é uma pessoa empenhada e tenta fazer alguma coisa pela sua região, ele pede um serviço para o secretário, se o secretário é de outro partido, ele não atende o secretário. Ele não atende o administrador do CAR. E aí o serviço não é feito, a rua fica esburacada, o bueiro fica sujo, a lâmpada fica queimada, a árvore não tem poda. Então, loteamento partidário é péssimo para a administração. Eu acredito que é preciso governar a partir de propostas. E é assim que eu vou me relacionar com a Câmara. E nós construímos um programa de governo consistente, né? O Roberto Robani, que é meu coordenador de campanha e também candidato a vereador, me ajudou muito, junto com o Pedro Ruas, que é o meu vice, a Fernanda Melchiona, que também ajudou muito na construção do programa. E nós temos propostas, e a partir dessas propostas vamos dialogar com a Câmara e construir maiorias. Como a senhora vê, por exemplo, a participação da iniciativa privada, ajudando em alguns serviços, parceria iniciativa público-privada, para resolver algumas questões que a prefeitura não tem fôlego para resolver? Eu acredito que a iniciativa privada tem um papel importante na cidade. É preciso que a iniciativa privada gere impostos para que nós possamos ter recursos para investir na saúde, na educação, na segurança pública. E qualquer tipo de relação do poder público com a iniciativa privada tem que ser pautada pela transparência, pela fiscalização externa, tá? E pelo benefício ao público, em primeiro lugar. Esse é o tipo de relação que eu vou estabelecer com a iniciativa privada. Candidata, a senhora é a única candidata mulher nessas eleições, né? Isso já reflete bem a desigualdade que existe, né? Porque nós temos maioria de eleitorado e poucas representantes. Eu gostaria de saber quais são as políticas públicas que a senhora tem para a mulher, porque nós temos aí desigualdade social, e sem falar na violência doméstica que atinge, né? Cada vez a gente está aqui no jornal dando notícias terríveis nesse sentido. Sem dúvida. Eu estive na Restinga nesse final de semana, encontrei uma moça de 23 anos
com 6 filhos. O marido foi embora. Um dos filhos sofreu um acidente, estava acamado, imobilizado. E ela mora num dos lugares mais pobres da Restinga. E o poder público não tem políticas para atender mulheres nessa situação, porque a situação da saúde é precária. O posto da Restinga, por exemplo, assim como das outras vilas populares de Porto Alegre, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro, Sarandi como um todo, não tem médico no posto, não tem creche, tá? E não tem políticas de assistência social que possam amparar uma mulher com um filho, por exemplo, com deficiência. Então, eu quero criar centros de referência das mulheres, onde elas possam se apoiar para encontrar políticas públicas que ajudem ela a administrar essa vida, muitas vezes sem o marido, com muitos filhos, ajudando no planejamento familiar, que é muito importante, porque as meninas que têm filho muito cedo acabam largando a escola e deixando de trabalhar e ficando dependentes dos maridos. Eu quero criar restaurantes populares nos bairros onde as mulheres possam ir com seus filhos e também os desempregados como um todo. Aliás, o desemprego é um problema muito grande e atinge fortemente as mulheres. Eu também quero fazer políticas públicas de formação profissional e de geração de emprego, com um foco especial nas mulheres, porque elas muitas vezes são o arrimo da família e precisam desse apoio para poder desenvolver a sua vida profissional. O seu partido também tem lutado muito com a questão do aumento das passagens aqui em Porto Alegre, né? E a senhora fala aí em fazer talvez uma isenção para os mais necessitados, inclusive congelar o valor das passagens. Como fazer isso com um pouco de dinheiro que tem? De onde vem o dinheiro para financiar essa melhoria que a gente inclusive precisa do nosso transporte público? Por exemplo, uma coisa que a maioria da população não sabe é que o dinheiro que os empresários pagam do Vale Transporte dos seus funcionários é controlado pelas empresas e não pelo poder público. Então, as empresas aplicam esse dinheiro no mercado financeiro e embolsam o lucro. É a ATP que controla esse recurso do TRI. Eu quero mudar isso, eu quero propor à Câmara de Vereadores uma lei que dê o controle público a esse dinheiro. E aí nós podemos, inclusive, usar o dinheiro desse rendimento para baratear a passagem. Essa licitação que manteve as mesmas empresas e praticamente o mesmo sistema, né, só pintou ônibus, ela não atende o interesse público, mas ela, infelizmente, apesar da resistência que o pessoal opôs a esse processo, está sendo chancelada pela Justiça. Eu tenho essas amarras jurídicas, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para melhorar o transporte público em Porto Alegre, fiscalizando as empresas, exigindo que elas cumpram horário sem sacrificar o rodoviário, que é um trabalhador hiperexplorado, e também diversificando modais. Nós temos 75 quilômetros de orla que não são aproveitados no transporte hidroviário. Poderia ligar o sul, a zona sul com a zona norte, as ilhas, ao centro de Porto Alegre, e estimular também as ciclovias, que é outro modal importante que precisa ser integrado ao transporte público. Dessa maneira, eu acredito que nós podemos melhorar o transporte oferecendo uma maior qualidade ao usuário. Candidata, a senhora tem experiência parlamentar, a senhora já foi candidata à presidência da República, mas a senhora não tem experiência no Executivo. Experiência é importante? Eu tenho muita experiência como parlamentar, como política, como militante, e quero colocar essa minha experiência a serviço de Porto Alegre, mostrando que é possível fazer aquilo que eu sempre defendi ao longo da minha vida, como dirigente de uma prefeitura, como prefeita de Porto Alegre. Eu construí propostas muito bem fundamentadas, inclusive destaco a área da segurança pública, que é muito importante. Porto Alegre vive uma situação de medo permanente. Mas a senhora fala numa nova guarda municipal. O que seria essa nova guarda municipal? Essa nova guarda é uma guarda territorializada, uma guarda conectada com a comunidade. Cada bairro da cidade ter os seus guardas de referência e se relacionar com eles a partir de aplicativos de celular, a partir de alarmes comunitários, como em Canoas já foi implementado. O morador tem um controle do alarme que aciona na rua uma sirene que espanta um possível criminoso e também aciona a vinda da guarda. É claro que nós temos que cobrar do governo do estado, porque temos o menor efetivo em 33 anos da Brigada Militar, mas só cobrar não adianta, é preciso que a prefeitura também faça a sua parte. Eu quero, inclusive, incluir a EPTC nesse sistema de segurança, porque os fiscais de trânsito não podem só multar, eles têm que também cuidar das pessoas. O tempo está terminando, eu queria lhe fazer uma última pergunta, a resposta é rápida. A senhora poderia se comprometer agora a não propor aumento de impostos em Porto Alegre?
Sem dúvida, eu acho que não é necessário aumentar impostos. O fundamental... Nem IPTU, nem... Não vejo que seja necessário aumentar impostos, ainda mais numa situação de crise. Para ninguém. Ainda mais numa situação de crise como essa. Nós precisamos combater a corrupção, combater o desperdício, fiscalizar as empresas terceirizadas para não deixar escândalos como o do DEP se repetirem, garantindo que o serviço público seja executado pelas empresas que têm a obrigação de fazê-lo e garantindo que o dinheiro público não seja desperdiçado em coisas inúteis, mas sim bem investido naquilo que a população precisa. Candidata, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Eu que agradeço.